Nós temos quatro ciclos anuais muito importantes, que são fundamentais para a nossa evolução. O primeiro ciclo é aquele do nosso aniversário, né? Todo ano a gente vira e está passando todo aquele período cíclico, né? Início, continuidade, finalização de um aniversário até o outro. Tem uma galera que ainda define como inferno astral, aquela parte que está quase chegando no outro aniversário. Por quê? Porque no início do ciclo a gente escolhe os caminhos, as situações, os objetivos, né, que a gente quer percorrer. Por isso que é um momento muito reflexivo, virada de ciclo, final de ciclo e começo de outro, porque aquelas pessoas que estão sempre cuidando da sua espiritualidade, da sua evolução, logo no começo do ciclo, elas já pegam as linhas certas e quando passa ali um tempo, ela já vai finalizando aqueles ciclos que precisam ser finalizados durante todo aquele período anual, né? A galera que acaba se distraindo, não focando onde quer chegar, sem objetivo, meio que deixa a vida me levar, a vida leva eu, não foca muito na evolução, vai passando sem perceber que essas experiências, esses ciclos vão se repetindo e que existe essa programação que renova a cada ano, né? Eu vou falar dos quatro ciclos anuais fundamentais. Então, aquele pessoal que fica distraído, né? Eu já fui uma dessas um dia. A gente acaba chegando no final do ciclo com um monte de coisa acumulada. Parece que existe mesmo esse inferno astral, esse final de ciclo quase virando outro, que a gente fala, meu Deus, eu não aguento mais, né? Por quê? Porque a gente deixou para resolver os perrengues, deixou para concluir ciclos, resolver as coisas, pensar sobre as coisas só quando elas já encontram o caos, quando elas encontram a desordem, né? Então a pessoa vai distraída, sem foco, começa a dar problema aqui, começa a dar problema ali, e ali ela pega para resolver, ali ela pega para trabalhar a espiritualidade, alinhar suas energias, então ela espera o final, né? Quando já está ali no final daquele ciclo, já na colheita, né? E pressionando para encerrar esses ciclos. Então, o ciclo mais importante anual é o do seu aniversário, é aquele que vai renovar as experiências pessoais suas, né? Então é muito importante você calcular que ano, o número do ano que você está, e a cada ano você vai reciclando de um a 9. O segundo ciclo bem importante que a gente passa é o ciclo humano, né? É o ciclo do calendário do país que a gente mora. Porque você morando no Brasil, vai ser definida a virada. No mundo é definida a virada do ano no dia 31 de janeiro para o dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Isso é mundialmente. Mas dependendo do país que você está, da cultura que você está, ali é um período de férias, não é um período de férias, ali existe uma cultura que mexe nesse calendário e que toda aquela população daquele lugar vai passar anualmente por aqueles ciclos, né? Então, agora, por exemplo, nós estamos na quaresma, né? Então tem muita gente passando aqui por esse ciclo, e principalmente porque o Brasil, culturalmente, é um país muito católico. Então, muita gente está passando aí por esse período da quaresma e fazendo suas tradições. Então, assim, esse ciclo anual, ele se renova. Isso quer dizer o quê? Ano que vem tem quaresma de novo, nesse fim do ano tem Natal de novo, né? Então, Páscoa e tudo vai nesse ciclo desse calendário humano. Então, anualmente se repete todos esses ciclos, né? O terceiro ciclo, e esse aqui eu digo que é o ciclo que conecta a nossa pineal, é esse que acontece agora no dia 20 de março, logo cedinho, né? A gente já vai entrar quando o Sol conclui toda a sua energia em todos os planetas, e ele conclui esse ciclo e vai reiniciar o outro, né? A Terra habita o Sol. Então, os planetas habitam, né, que estão em volta. Então, ele conclui, né, esse ciclo e ele reinicia esse ciclo. Esse ciclo, tá, do nascer do Sol e do pôr do Sol, tudo que tem ligado ao Sol, tem a ver com o nosso ciclo circadiano, que tem a ver com a nossa pineal, né, a nossa anteninha. A gente tem uma anteninha aqui dentro, né,
que chama pineal. Essa pineal, ela sente as influências dos movimentos astrofísicos, né? Então, a gente tem a influência do aniversário, que é dos ciclos do nosso nascimento, que tem a ver com a biologia. Nós temos o ciclo do país que a gente que mora, da cultura, né? O calendário que a gente mora. E a gente tem o ciclo do reinício das experiências sendo emanadas desse astrofísico para a Terra. Então, como uma onda de rádio, né, que a sua antena capta. Então, assim como os ciclos da Lua, por exemplo. Quando está a lua cheia, as pessoas ficam mais rajásicas, mais nervosas, né? Quando a lua está minguante, aquilo está mais interno. Então, isso tudo tem a ver com a emanação dessas frequências que são captadas pela nossa pineal. A gente chama isso do ciclo das experiências da alma, né? E também é anual e começa quando o signo de Áries inicia, né? Então termina o signo de Peixes no 12 e inicia o signo de Áries. Este ano astrológico nós vamos entrar um ano de Marte, né? Então Marte é o arquétipo do guerreiro, já disse para vocês que esse é um ano de movimento, é um ano de buscar o que se quer, alcançar o que você quer. Então é o ano realmente de você ir para o seu objetivo e deixar para trás tudo que está te prendendo, todos os conceitos velhos, todas as ideias paralisantes, né? Então, tudo aquilo que não está fazendo você enxergar esse movimento aqui inicia, principalmente agora, dia 20 de março. E depois nós temos um terceiro ciclo anual que começa em junho, né? Que a gente chama de ciclo espiritual. Aí já são as influências, os aprendizados, os ensinamentos dos ciclos espirituais que vão de junho até junho. Que este ano também prevê prosperidade, mas prevê também muita guerra por libertação, né? Então, as energias espirituais que vão entrar em junho também, elas estarão muito voltadas a você se libertar, a entrar uma energia de você ir à luta, ir atrás da sua libertação para alcançar a prosperidade. Então, esse é o ciclo anual que vai entrar em junho. Então, esses 4 ciclos anuais a gente roda todo ano, né? E para cada um deles tem os padrões, tem as programações, tem as experiências que a gente atrai. E o importante da gente entender que todos esses ciclos, a parte mais fundamental é a semente. É exatamente quando o ciclo inicia que você pode pegar os caminhos partindo daqui, desdobrando para baixo ou desdobrando mais ou menos nessa realidade, ou você já pode focar com a sua consciência, né? Naquele partindo de um lugar um pouquinho mais acima e consciente para que esse desdobramento te leve para finalizar o que não serve e já iniciar coisas boas, coisas ótimas, em vez de você passar o ciclo só dando conta de fechar registro, fechar padrão e tal, você faz isso logo no começo, nos 90 primeiros dias, e depois você faz o quê? Evolui, cresce, constrói, né? Não fica, para de ficar só apagando fogo, né? Só chegando no caos e apagando fogo. Você resolve o que tem que resolver, encara e dali você começa a construir, porque a vida aqui é construção, as coisas não vêm se nós mesmos não construirmos. Mais que nós tenhamos a ajuda da espiritualidade, a gente tem a ajuda da ancestralidade, a gente tem um monte de ajuda, mas tem coisas, e eu vou te dizer, a maioria delas, a gente tem que chegar nesta conclusão, né? Tudo que vem de fora, desde terapeutas, ajudas espirituais, etc, tá, gente? Tudo que vem de fora, relações, tudo impulsionam a gente para a gente concluir algo interno, ver de uma outra maneira, entender um algo interno para poder escolher de novo e fazer um outro caminho, porque o caminho é individual e cada um faz o seu. Então é muito importante que agora, nesse começo desse ciclo, né, das experiências da alma, que vai ser agora dia 20, que você tire um momento entre o dia 20 e o dia 21 para você fazer a sua mentalização, para você focar sua consciência, ordenar seu campo mental, compreender melhor os seus objetivos, encerrar o que ainda não encerrou internamente, tá? Os movimentos não são fora, fora é só espelhamento da consciência, então aquilo que dentro precisa ser organizado, tá? E esse dia 20 do ano 1, né, desse ano aí de 2026, que é o ano 1, um ano que a gente está realmente entrando definitivamente nessa era de aquário, com todas as energias realmente ordenadas, muita coisa acontecendo. Então é fundamental que você tire seu momento para você
mentalizar, para você entender como vai, para onde, que direção que você vai, e principalmente ordenar a sua mente antes dela refletir na sua consciência, tá? Para quem quiser, eu vou estar fazendo uma condução guiada com apometria, com uma programação apométrica, para você vai receber gravado, você vai separar uma horinha do seu dia, tá? Pelo menos uma vez você tem que passar a programação, você pode passar mais de uma, mas pelo menos uma, entre o dia 20 e o dia 21, qualquer horário, tá? Você já recebe no dia 20, e ali eu vou conduzir você a primeiro encontrar, identificar essas energias velhas, identificar os seus objetivos, ordenar o que precisa ser ordenado na sua mente. Nós vamos fazer duas atividades juntos, né? Eu gravando e você aí vai receber o que você vai precisar para poder fazer todo esse processo. Depois você vai deitar para receber a programação apométrica, tá? E aí eu vou conduzindo, vai ter uma meditação guiada, vai ter toda uma condução que você recebe, e ali vai ser aquele momento de você focar na sua semente, no seu objetivo, na sua faxina geral e onde você quer chegar. Eu sei que no dia a dia a gente tem muitas demandas, muitas coisas para fazer, é sempre aquilo a gente esperando um tempinho ou sobrar energia para a gente focar no que é mais importante. Mas eu vou dizer para vocês, no dia 20 e 21 são um daqueles momentos mais importantes da nossa vida nesta era para que a gente consiga fazer isso. E se você, de alguma maneira, quiser ajuda para fazer, não souber como fazer isso, focar, organizar, ordenar, né, para que você consiga pegar aí a semente, esses caminhos um pouquinho mais elevados e cada vez mais elevados, vamos ver junto o que que a gente consegue fazer, tá? Então, entre em contato com a minha equipe que eu vou deixar aqui para poder auxiliar vocês. Coloquei assim um valor de presente mesmo para vocês, para que todo mundo possa se unir, fazer esse trabalho de consciência, fazer esse trabalho de expansão e alinhamento das energias nesse começo de ciclo, tá bom? Um abraço, um beijão para vocês, que o ciclo seja aí com tudo que tiver que ser e que a evolução aconteça para todos nós. Um beijo.